Sabe para quem que Deus estava falando? Os sacerdotes. Como se fosse hoje os pastores de hoje. Eles são os maiores ladrões. Não pregam mais por amor. Não louvo mais por amor. Tudo tem que pagar. O evangelho virou comércio. São comerciantes da fé. Estão enricando à custa do pobre, do necessitado, do órfão. Estão enriquecendo. E você que dá o dízimo cada vez mais pobre, cada vez mais liso. Acaba o gás, vai lá pedir para o pastor para ver se ele vai comprar para você. Te vira. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho experiência própria. Já presenciei. Só querem ficar dentro das quatro paredes. E cada esquina vai abrindo uma. E as pessoas caminhando para o abismo. E eles não estão mais pregando a verdade. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a meditar nas Santas Escrituras. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a salvação da tua alma. Examinai a Bíblia Sagrada, porque é na palavra de Deus que está a salvação da tua alma. Brevemente, Jesus Cristo voltará. O pecado e a iniquidade têm se multiplicado. A Bíblia diz, e por se multiplicar o pecado e a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vendo um povo que diz que tem Deus, mas está aí como mortos. Um povo que diz que é filho de Deus, mas está como fariseus. São os hipócritas e fariseus. É só eles que vão ser salvos. É só a nossa igreja. Se não ir lá na nossa igreja, não tem salvação. Mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo está enganando uma multidão. A multidão está sendo enganada. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim vai ser a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos não estão dando ouvido hoje. Muitos estão zombando da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então não zombe de Deus. Assim como a geração de Noé, que não deram ouvido à palavra de Deus. Noé avisou aquele povo que havia de vir o dilúvio sobre a face da terra. E aquele povo da geração de Noé não deu ouvido ao pregoeiro da verdade. Não deram ouvido a Noé. E Noé começou a construir a arca, mesmo como não chovia sobre a face da terra.
mesmo sem chover sobre a face da terra. Mas Noé deu ouvido a Deus, porque Deus falou com Noé. Deus disse para Noé: Noé, eu hei de mandar um dilúvio sobre a face da terra. Noé, eu vou destruir o homem que eu criei, desde o homem, as aves do céu, aos répteis da terra. Tudo vou destruir. Ah, mas Deus não é amor? Não é só o Deus de amor que você ouve, então você não lê Bíblia. Porque Deus destruiu com o dilúvio ao povo antigo de Noé, a geração de Noé. Deus mandou fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. O mesmo Deus de amor. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas que Deus é fogo consumidor. E por amor da tua alma, eu estou aqui mais uma vez, até que o Senhor nos permitir estarmos aqui pregando o Evangelho para você, mesmo você sendo rebelde, mesmo você zombando do Evangelho, mesmo você trancando os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. O Senhor me diz: filho, eu vou te enviar no meio de um povo rebelde. Mas você vai e pregue o meu Evangelho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. É uma geração de rebeldes que não dão ouvido à palavra de Deus. É uma geração que, se tivesse qualquer cantor famoso aqui, ó, estava lotado de gente aqui aplaudindo. Estava vendo na praça esses dias. Passei pela praça, o povo estava lá fazendo as palhaçadas e um monte de gente parado, aplaudindo. Outro dia, cheguei na praça novamente, tinha um cara fazendo as suas mágicas ali, e aquela roda de pessoas ali, todo mundo parado ali para ouvir. E eu de uma de quem não queria saber de nada, fui entrando, fiquei um pouquinho por ali, e o Senhor me incomodou para que eu pregasse o Evangelho. Eu peguei e comecei a distribuir uns folhetos, uns panfletos, naquela roda que estavam ali, vendo aquele homem fazendo as mágicas. Aquele mágico olhou para mim e disse: pare, você está atrapalhando o meu trabalho. Eu disse: meu amigo, eu estou entregando os panfletos para eles, mas agora, já que você falou que eu estou atrapalhando, agora arrependa-se enquanto há oportunidade, para que você não venha queimar no lago de fogo e enxofre. Arrependa-se agora. E comecei a pregar a palavra de Deus. Acabou com a rodinha, acabou a mágica, porque quando Deus chega, o diabo tem que desaparecer. Naquele momento calou. Aquele mágico pegou e foi lá e jogou aquele trabalho, aquelas feitiçarias, aquelas macumbarias no lixo. E aquele povo que estava ali começaram a ficar irritado comigo. E sabe quem estava lá no meio? Sabe quem estava lá na rodinha? Irmão, eu sou evangélico, irmão. Eu disse: você tem que se converter. Você não é filho de Deus coisa nenhuma, você é filho do diabo. Se arrependa enquanto há oportunidade, porque não tem como as trevas prevalecer na luz. Não tem como dois andar juntos se não estiverem de acordo. Que comunhão tem a luz com as trevas?
Qual é a comunhão que tem a luz com as trevas? Aquele homem dizendo que era evangélico, estava ali na lojinha. E o engraçado é que foi ele que se levantou mais contra a palavra de Deus. O cara que disse que conhecia a Bíblia. Glória a Deus. Então, Deus não me chamou para ser covarde, não. Deus não me chamou para ser covarde, de ver as pessoas no engano, na mentira e ficar calado, não. Deus não chamou João Batista para ficar calado. Deus não chamou Estevão para ficar calado. Estevão, o primeiro mártir a ser morto. Estevão entrou na frente do templo, na frente do templo religioso. Estevão entrou na frente do pátio do templo de pedra. E Estevão começou a dizer e a pregar: Deus, o Deus que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aquele povo começou a aringir os dentes e começaram a apedrejar Estevão. Sabe por que muitos eles não vêm aqui, que dizem que são evangélicos, que não vêm aqui? Porque são covardes, são enganadores, são mentirosos, porque não concordam com a verdade. Nem todos que andavam com João Batista concordavam com ele. Nem todos que seguiam Jesus concordavam com a pregação de Jesus. Porque teve um momento em que tinha uma grande multidão seguindo a Jesus. E de repente, Jesus começou a pregar duramente para aquelas pessoas largar o pecado, largar os pertences. E a palavra do Senhor diz que uma grande multidão os abandonou. Uma grande multidão abandonou Jesus, porque estavam atrás somente de cura, de prosperidade, do pão. Mas estavam à procura de coisas materiais. Aí quando Jesus começou a pregar a verdade, aquele povo foi abandonando Jesus. E assim é hoje. Quando pregamos a verdade, o povo não quer ouvir. Mas eu não estou aqui para te agradar, não. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. O Senhor mandou pregar arrependimento. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. A seara é muito grande, mas ninguém quer mais pregar o Evangelho. É só pessoas dizendo: eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir uma igreja, vou virar pastor. Nem sabe o que é ser pastor, nem sabe o que é servir ao Senhor de verdade. Você acha que eu estou preocupado com coisas terrenas? Quantos que me convidaram para ir cuidar da igreja? Irmão, vai lá no Aparecidinha cuidar da minha igreja lá. Vai lá no Paineira cuidar da minha igreja lá, irmão. Vou pagar um salário. O irmão não vai pagar mais aluguel não, irmão. Ontem mesmo estava no centro de Sorocaba. E um varão chegou até mim
Disse: irmão, eu conheço um pastor aí de Itu. Eu vou dar o contato dele para o irmão. Ele vai dar casa para o irmão. Ele vai dar um salário para o irmão. Ele vai dar caro para o irmão. Meu amigo, não estou preocupado com casa, com caro, com dinheiro, não. Eu estou preocupado com a salvação minha e com a salvação das almas. E o Senhor não me enviou a Sorocaba para ficar dentro de 4 paredes, não. Eu vim de Santa Catarina para pregar a verdade nas ruas, assim como faziam os apóstolos do Senhor Jesus. Eles não tinham 4 paredes. A ordem que Jesus disse para os seus discípulos foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem que Jesus deu não foi para construir templos. Jesus não diz: Pedro, vai lá em Sorocaba e construi um templo lá. Paulo, vai lá em tal lugar e construi outro lá. Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas que estão aí, ó, nesse mundo. Sem Jesus, sem o conhecimento da